Olá, que a bênção, que a graça do Senhor esteja em tua vida. Eu sou o Bispo Roberto Amaral e este é o nosso canal Tempo de Crescer. Vivendo ainda as emoções deste momento trágico que estamos enfrentando, relacionado à nação de Israel, ao povo palestino da faixa de Gaza, principalmente, devemos intensificar a nossa oração para que Deus console as famílias enlutadas, vítimas deste grupo terrorista Hamas, um braço de ferro que tem massacrado o povo palestino com suas posições radicais e tem atacado Israel de forma tão cruel como a gente viu nas imagens nestes últimos dias. Mas nós vamos continuar aqui orando, continuar intercedendo, e você aí em sua casa, pela paz e pela bênção de Deus na vida daquelas famílias que foram terrivelmente massacradas. Meus queridos, o tema do nosso vídeo de hoje é devoção idólatra, a ambição dos ídolos. Continuando a nossa série, procurando contribuir para a formação de uma liderança afinada com os propósitos de Deus e que deve evitar esses vícios, essas faltas e esses pecados acerca dos quais temos falado aqui. Se você ainda não é assinante do nosso canal, assine-o e nos ajude a divulgá-lo entre os seus amigos e seus irmãos. No final do vídeo, não esqueça, deixe o seu like ou o seu dislike, contribuindo para a difusão do nosso vídeo. Sem perda de tempo, vamos então ao tema do vídeo de hoje. A posição de liderança não se pode negar, não obstante o peso da responsabilidade e o ter que tomar decisões antipáticas e etc., oferece alguns privilégios e recompensas notáveis. Todo líder almeja ter o respeito e a admiração dos seus liderados. Alguns, porém, vão mais longe nesta ambição, pois, além do respeito e da admiração, não escondem a sua obsessão pelo prazer de serem venerados. Este apetite, embora incompatível com a natureza humana, lembrando que o ser humano existe com o propósito de adorar a Deus e não de ser adorado. Mesmo assim, esta ambição pode perfeitamente ser satisfeita. Isto porque é inerente à natureza humana o desejo de buscar satisfazer sua necessidade de veneração, mesmo independente de ter Deus como objeto de sua adoração. Desta forma, dinheiro, bens de consumo, pessoas e até o Estado político podem se tornar um ídolo. Ninguém escapa desta sina diabólica, nem mesmo os ateus, pois, diferente do politeísmo, o ateísmo oferece uma forma camuflada de praticar idolatria. Os seres humanos foram feitos com a disposição natural, como eu já disse, de adorar a Deus. Ao abrir mão da comunhão com Deus, o homem busca em seu lugar estabelecer objetos de adoração. Toda adoração que não é dirigida a Deus torna-se por si mesma
uma expressão idólatra. Hoje em dia, a ideia de ser um ídolo não é mais absurda ou descabida, como era para os cristãos nos primeiros séculos. Os cristãos preferiam morrer a reconhecer a deidade de um imperador, por exemplo. Era a obsessão dos imperadores romanos serem merecedores de culto e adoração, como nos mostra a história, e você sabe disso. O antropocentrismo, corroborado pelo relativismo e o neologismo, os quais vêm contribuindo de forma significativa para atenuar de modo eufêmico o conceito original das palavras, a fim de torná-las aplicáveis à nova realidade, vem cooperando para a aceitação desta ideia. Desta forma, se pode conceituar artistas, jogadores, políticos e até pastores como ídolos, sem causar estranheza aos ouvidos dos cristãos. Coadjuvando com o alinhamento dessa verdade à prática, os dicionários definem idolatria, considerando o sentido figurado, como sendo amor excessivo, admiração exagerada. Todavia, este fato não anula a condenação divina à prática da idolatria. E o próprio Deus é quem afirma categoricamente: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso 3. Jesus, o Deus encarnado, afirmou nas palavras verotestamentárias diante de Satanás de forma enfática: somente ao Senhor Deus adorarás. Mateus 4, 10. Movidos por temor a tais declarações, é que os crentes, até um tempo atrás, evitavam pecar até pela literalidade de suas expressões. Por exemplo, o verbo adorar somente era aplicado a Deus. Você lembra disso? As pessoas evitavam dizer, para não serem corrigidas: eu adoro isto ou eu adoro aquilo. O enfraquecimento das fibras do temor tem nos tornado ousados na prática de uma idolatria branda, que ocorre sempre em detrimento da nossa devoção a Deus. Nossa postura, enquanto líderes respeitados, admirados e queridos, deve ser como a dos apóstolos, que é de rejeitar a devoção idólatra e de educar os nossos admiradores para que corrijam a sua atitude, a sua posição de adoração e voltar isso exclusivamente para Deus e não cobiçarmos a glória que é exclusivamente dele. Observe a atitude de Paulo e Barnabé quando os cidadãos de Listra quiseram venerá-los como se fossem Deus. Diz a Bíblia: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos. E vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs, deste comportamento vão, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar
e tudo que há neles. Atos 14, de 12 a 15. Confere lá. O pecado da idolatria pode se incrustar na vida do líder, do homem e da mulher, em posição de proeminência por outras vias também. Por exemplo, quando o líder ou ministro faz o seu trabalho, faz da sua função um ídolo ao qual ele devota o seu amor, sua paixão, sua lealdade e dedicação em detrimento do seu amor, de sua lealdade a Deus. Lembre-se, não há nada na vida, nem na religião, nem mesmo no ministério, que justifique a perda da nossa comunhão e a nossa devoção a Deus. A linha que demarca e distingue nossa devoção às coisas de Deus, a devoção ao próprio Deus, é muito tênue. Assim, podemos nos equivocar, pois ao invés de adorarmos a Deus, podemos estar cometendo a idolatria de adorar as coisas de Deus, principalmente aquelas que satisfazem o nosso ego. Aqui é bom lembrarmos da oração de John Wesley. Abre aspas. Livra-me, ó Deus, do amor idolátrico a qualquer criatura. Livra-me de tal afeição cega. Fecha aspas. Encerro com a sábia observação de um dos maiores personagens da história do mundo moderno, o judeu Albert Einstein. Segundo ele, todos devem ser respeitados como indivíduos, mas ninguém deve ser idolatrado. O seu patrício Mordecai, que viveu cerca de 2.500 anos, pensava o mesmo e por isso recusou-se curvar-se diante de Amã. Lembra dessa história? Esther, capítulo 3. Esta deve ser a postura firme dos filhos de Deus. Adorar somente a Deus. Assim cremos.